A Bíblia diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um Salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz. Ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. Você o conhece bem. Sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente. O seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei.
Aleluia. Aleluia. A paz de Jesus, meus amados, que alegria poder estar aqui com vocês, nesse culto de adoração e de louvor ao nosso Deus, o culto da vitória, onde nós juntos receberemos o melhor do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Salmo de número 125. Salmo de número 125. A palavra do nosso Deus diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Aleluia. Esse salmo diz que aqueles que confiam no Senhor, Ele não se abala. Todos nós temos passado dias difíceis, dias complicados. Não é à toa que hoje o nosso culto tem que ser somente online. Mas nós sabemos que aconteça o que acontecer, a nossa fé não será abalada, porque nós confiamos num Deus que fez todas as coisas, um Deus que fez os céus, fez a terra, um Deus que te criou e me criou, e jamais Ele vai deixar que os seus justos venham passar por provações que nós não podemos suportar, porque Ele é o nosso Deus. E hoje é o culto da vitória, e nós ficaremos sempre inabaláveis com a presença, com a graça e com a palavra do nosso Deus, que nos instrui a permanecer em pé. Feche os seus olhos, curve a sua fronte, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por nós podermos estar, ó Deus, juntos através do YouTube, através do Facebook, e podermos, ó Deus, mesmo, ó Pai, via as redes sociais, cultuarmos juntos ao Senhor, em espírito e em verdade, Senhor. Pai, nós sabemos, ó Deus, que tudo aquilo que nós temos passado, que o mundo tem passado, que o nosso Brasil tem passado, ó Deus, vai ficar para trás, ó Deus, ó Pai, e logo nós estaremos juntos novamente no templo, adorando o Senhor em espírito e em verdade, ó Pai. Ó Deus, mas agora o que nos resta, ó Deus, é cultuarmos ao Senhor através das mídias sociais, e nós estamos fazendo isso também com alegria. Nós estamos fazendo isso, ó Deus, com amor, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor está recebendo a nossa oração, o Senhor está recebendo o nosso culto, ó Deus. Pai, nós pedimos que os céus se abram em favor da nossa vida, se abram em favor da vida deste irmão e desta irmã, que está acompanhando esse culto, que está cultuando o Senhor junto conosco, Pai. Ó Deus, que eles venham sentir algo diferente na casa deles, que eles venham sentir algo diferente, ó Deus, ó Pai, enquanto eles estiverem cultuando junto, que haja uma alegria sobrenatural no coração de cada um deles, ó Pai, e que nós venhamos, ó Deus, desfrutar desse tempo maravilhoso com o Senhor, que a nossa mente venha estar inteira voltada ao Senhor, ó Deus, Pai, que nada venha nos dispersar da Tua presença, Pai, e que a Tua glória esteja sobre nós. Recebe a nossa adoração,
Recebe o nosso louvor, ó Deus. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Aplauda o Senhor, louve ao Senhor, adore ao Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Eu acredito que nós nunca estivemos tão perto da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, Ele vem para levar os seus. Então estejamos prontos, vamos louvá-lo aqui na terra, assim como gostaríamos de louvar os céus, ali com os anjos, com alegria, com amor, com muito louvor para a honra e glória dEle, amém? Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. E sua justiça prevalecerá. Todas as obras serão provadas pelo fogo, e apenas o que é precioso permanecerá. Tudo que é abalável será abalado. O reino eterno de Cristo permanecerá. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. E sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, Ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. E sua justiça prevalecerá. Crede no Evangelho, arrependei-vos e crede no Evangelho, pois em breve Jesus vem para reinar. Deixe o homem mau seus caminhos e o pecador as suas obras, pois em breve Jesus vem para as nações julgar. Arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependei-vos e crede no Evangelho, pois em breve Jesus vem para reinar. Deixe o homem mau seus caminhos e o pecador as suas obras, pois em breve Jesus vem para as nações julgar. Ele vem, Ele vem.
prevalecerá. Ele vem rasgando os céus, ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. E sua justiça prevalecerá. E sua justiça prevalecerá. Aleluia. Oh Deus, como é bom estar em tua casa, Senhor. Como é bom poder cantar louvores a ti, Deus. Porque só a ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que somos. Aleluia. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele,
clamamos a Ti. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Vem com Tua glória, vem com Teu poder. Vem sobre nós com Teu Espírito Santo, Pai querido. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Tu és a nossa luz, Tu és a nossa sangue, Tu és o nosso Paizinho, Tu és o nosso grande amor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, oh
Vem, Jesus, vem sobre mim, vem sobre a minha vida. Vem agir, Espírito Santo, sobre a vida dos meus queridos. Vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Oh, aleluia. Glórias a ti, Deus. Deus, glória a Deus. Eu quero orar com você agora. Todo o nosso estado, todo o nosso país está passando por um colapso na saúde. Nós sabíamos que esse colapso na saúde um dia, mais cedo ou mais tarde, iria acontecer. Não é à toa que pessoas e autoridades do nosso país no passado se preocuparam mais em construir campo de futebol do que hospitais. E a população, ela vem crescendo a cada dia mais. E de repente então acontece algo que tem acontecido, e todos nós temos que nos privar de muitas coisas por causa de uma irresponsabilidade de governos que houve nesse país. Mas nós precisamos pedir a misericórdia de Deus, porque também nós vemos que durante muito tempo o próprio povo de Deus foi colapso. Muitos viraram religiosos e não mais buscaram ao Senhor de todo o coração. Muitos começaram a frequentar as igrejas somente, mas não tinham a sua vida de oração, sua vida de jejum, não tinham o seu compromisso com Deus. Os líderes religiosos corrompidos pelo dinheiro, e Deus não se agradando com tudo isso que tem acontecido, tanto lá de fora como dentro da própria igreja. Deus resolve dizer que Ele é Deus, e que o homem não é nada sem Ele. Talvez você esteja cultuando conosco agora e um parente seu está numa UTI. Talvez alguém da sua família esteja enfermo, e você está desesperado com tudo isso. Mas a palavra de Deus diz que se nós convertermos o nosso coração ao Senhor, Ele olharia para a nossa terra. Então eu quero convocar você, povo de Deus, a estar se humilhando diante do Senhor, pedindo perdão pelos pecados que nós cometemos nessa terra, para que Deus venha com misericórdia sobre a nossa vida, para que Deus venha perdoar a nossa nação, venha perdoar a nossa família, venha perdoar a nossa casa, para que Ele venha mudar toda essa maldição em bênção. Só Ele pode fazer isso. Então eu quero convidar você a orar. Feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração e comece a clamar ao Senhor. Diga para Ele que você precisa dEle. Diga para Ele que você precisa da ação dEle na sua vida, na sua casa. Diga para Ele que você precisa da cura dEle, que Ele venha com cura sobre o nosso país, cura sobre a nossa casa,
cura sobre a nossa família. Senhor, nós clamamos ao Senhor. Oh Deus, nós estamos no culto da vitória, e nós sabemos que não há vitória sem a presença do Senhor. Oh Deus, nós clamamos pela misericórdia do Senhor sobre a nossa casa. Nós clamamos pela misericórdia do Senhor no nosso lar. Nós clamamos pela misericórdia do Senhor, oh Pai, pelas pessoas que estão nos hospitais. Oh Deus, pessoas que estão nas UTIs, pessoas, oh Deus, que estão aguardando, oh Pai, leitos em hospitais, pessoas que estão morrendo, Senhor, nos corredores dos hospitais, dos pronto-socorro, das UPAs desse país. Senhor, vem com a tua misericórdia, vem com o teu poder, vem com a tua cura. Deus, a tua igreja já entendeu o recado de que nós precisamos nos humilhar ao Senhor. Oh Deus, toda a população precisa se humilhar ao Deus verdadeiro. Oh Deus, nós também oramos pelos nossos governantes, que ainda com sinais, oh Deus, ainda com atitudes arrogantes, não se dobraram ao Senhor, mas eles acham que eles vão conseguir fazer tudo sozinhos, e não vão. Nós sabemos que não vão, porque tudo isso não depende de homens, depende do Senhor. Pai, aonde tiver uma autoridade desse país ouvindo, oh Deus, e vendo essa live, oh Deus, que eles venham, Pai, reconhecer que eles precisam do Senhor. Oh Deus, que eles venham pedir perdão pela arrogância, pela prepotência de achar que são melhores do que o Senhor, Deus. Pai, numa hora como essa, não há rico e nem pobre. Numa hora como essa, Senhor, a nossa classe social, oh Deus, não adianta nada. Oh Deus, somos todos iguais numa hora como essa. Senhor, todos voltarão ao pó, como diz a tua palavra. Oh Deus, que o nosso país venha se dobrar diante do Senhor, que o nosso presidente venha se dobrar diante do Senhor. Oh Deus, que ele não venha ser somente simpatizante, oh Deus, do Senhor, mas ele venha de fato se prostrar diante do Senhor. Oh Deus, nosso governador, oh Deus, tira a arrogância desse homem, tira a prepotência desse homem, Senhor. Oh Deus, que ele venha reconhecer que só existe um Deus, um só Senhor, e ele e a sua família também precisa desse Deus. Oh Deus, o prefeito da nossa cidade, oh Deus, faz ele entender que também precisa se prostrar diante do Deus verdadeiro. Não dá mais tempo para brincar de religiosos, não dá mais tempo para brincar de pessoas que são simpatizantes com as coisas de Deus. Há momento agora, o momento agora é de prostração e de humilhação diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Deus, vem ao favor do nosso país e da nossa vida, e desta maneira nós contamos com a tua misericórdia, com a tua vida e com a tua paz, em nome de Jesus de Nazaré, amém. Graças a Deus, aplauda ao Senhor, aplauda Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a exaltação. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos para uma hora muito importante agora. É a hora que nós demonstramos a nossa fé, não só com palavras, mas com atitudes, porque é a hora que nós adoramos a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Este é um momento de adoração.
E hoje existem várias maneiras de estar fazendo isso. Existe o Pix, existe a transferência bancária, de tantas outras maneiras. E você que tem dificuldade disso, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp da igreja, que nós vamos até você. Por quê? Porque somos loucos por dinheiro? Não. Mas porque a casa de Deus, mesmo estando de portas abertas, precisam ser mantidas. Porque nós sabemos que se o povo de Deus se humilhar, Deus vai entrar com providência, e as igrejas estarão novamente com as portas abertas. O que nós não podemos fazer é deixar de contribuir ao Senhor com a obra dele, com a casa dele, porque esses têm sido períodos difíceis, onde famílias precisam ser assistidas, e a igreja faz isso, faz através da sua vida e da minha vida. Então Gênesis capítulo 28, versículo 18, diz assim: tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, e ao lugar, cidade que outrora, nos outros tempos, se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Dízimo é sinal de adoração e agradecimento a Deus. Dízimo e oferta. Nós vivemos uma época onde muitos pastores já não falam mais sobre o dízimo. Ao contrário, muitos até são contra o dízimo, porque Satanás, o demônio desse século, tapou os olhos e o entendimento deles. Mas nós sabemos e cremos na Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. Nós sabemos que passarão céus e terra, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. E da mesma maneira que Jacó, por gratidão a Deus, entregou o seu dízimo, nós também fazemos isso com gratidão, porque nós estamos em pé para a glória e honra do Senhor. Então dizime e oferte ao Senhor com alegria e com amor. Tome em sua mão o seu dízimo e a sua oferta. Talvez você já tenha separado. Se você for separar depois você pega. Mas vamos orar já abençoando em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos, ó Deus, a vida dos meus irmãos. Pai, todos nós que temos em nossa mente o princípio do dízimo e da oferta, como gratidão e adoração ao Senhor. Ó Deus, fazemos isso também por obediência, porque a obediência é um sinal de adoração ao Senhor. E a tua palavra diz em Malaquias, que quando nós não colocamos isso em prática, nós roubamos ao Senhor. E como ter bênção se nós roubamos o Senhor? Oh Deus, tenha misericórdia da nossa vida. Deus, ajuda esse irmão e essa irmã a separar aquilo que é do Senhor, também como nós fazemos. Oh Pai, nós falamos porque vivemos isso, e para nós não é um peso, para nós é um sinal de adoração, e fazemos isso com alegria e com amor. Deus, prospera a vida dos meus irmãos, que eles venham ter fé de colocar em prática o dízimo e a oferta, mesmo no momento tão difícil que todos estão passando, mas que nós não venhamos negligenciar, ó Deus, e que nós não venhamos desobedecer o Senhor, para ficarmos vulneráveis debaixo de maldição. Pai, nos leva para a bênção,
E a bênção vem através da obediência. E nós agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluias, glória a Deus. Hoje nós seremos ministrados nesse culto da vitória através da vida da nossa irmã Heloísa. Pode vir para cá, Heloísa. Heloísa, uma grande mulher de Deus, um presente de Deus para a nossa igreja. Heloísa está cursando também o nosso seminário, porque ela também tem um chamado pastoral, e para nós é um privilégio poder receber a palavra de Deus através da vida dela. Eu gostaria que você mesmo aí da sua casa estendesse a sua mão para ela, e nós vamos abençoá-la agora. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a tua filha, que agora é boca do Senhor para nós. Deus, nós já sabemos que o Senhor colocou uma palavra ao coração dela, e nós seremos edificados por isso, Pai. Deus, que toda a nossa atenção venha ser para a tua palavra. Abençoa a vida da tua filha, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Santo é o teu nome, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu queria que você aí na sua casa fechasse os seus olhos nesse momento e começasse a pedir pela presença do Espírito Santo no seu coração, na sua casa. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Tudo é feito por Ele, para Ele e através dEle todas as coisas. Em nome de Jesus. Atrai a presença do Espírito Santo nesta hora. Não se disperse por nada, não tire a sua atenção por nenhum momento, mas
mas adore ao Senhor em profundidade naquilo que Ele quer ministrar no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Boa noite para você que está nos assistindo. Um culto abençoado, onde a presença de Deus é muito forte. Nós estamos, como o pastor falou, passando por um momento diferente. Um momento de mudanças. Um momento onde Deus quer falar comigo e com você, para nos levar para algo mais profundo e extraordinário com Ele. E eu queria que você aí na sua casa agora desse uma olhada à sua volta, na sua casa, na sua família, em quem está aí do seu lado. Sua casa é bonita, né? De repente ela é de tijolos, de repente de madeira. Eu não sei se você está, de repente, no seu carro, mas olha à sua volta, a grandeza, a bondade de Deus com você. Muitas vezes nós falamos que somos templo, que somos morada, somos casa de Deus. Eu li esses dias atrás, uma pessoa postou assim: eu sou a igreja de Cristo. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração que muitas vezes nós não prestamos atenção nos presentes que Deus nos dá, nas promessas que Ele nos dá, nos presentes que Ele derrama sobre a nossa casa e sobre a nossa vida. E eu queria que você nessa noite se perguntasse: de quem é essa casa? Aonde é que eu tenho morado? Eu queria ler com vocês em Mateus 9, apenas 2 versículos, 16 e 17. Mateus 9, 16 e 17. Esse é um texto que por muitas vezes eu relutei com ele. E eu confesso que conforme eu ia buscando, conforme eu ia orando, tudo sempre me levava para ele. Tudo sempre me levava para aquilo que o Espírito Santo estava ministrando. E eu falei: amém, vamos lá. E o verso 16 diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Nesse texto, Jesus estava falando em parábolas, e ele fala algo muito simples e muito claro, que muitas vezes nós passamos despercebidos, de 2 presentes que ele nos dá, a partir do momento que nós conhecemos a ele. E eu quero falar primeiro do verso 16, onde ele fala do remendo num pano. Quando nós conhecemos a Jesus, nós temos a oportunidade de sermos transformados. Quando nós falamos que o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, que nós queremos uma mudança nas nossas vidas, uma mudança real, nós estamos dando a Ele liberdade de nos transformar. E quando a palavra de Deus fala aqui que não se pode pôr um remendo novo num pano velho,
Eu entendo que o Senhor está falando comigo e com você sobre a nossa identidade, sobre aquilo que nós éramos e aquilo que nós somos a partir do momento que nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E o que o Senhor está nos ensinando neste verso tão simples é que nós não podemos continuar da mesma forma quando Ele nos veste, quando Ele trabalha em nós, quando Ele entra nas nossas vidas. Nós não podemos mais ter as mesmas atitudes, as mesmas falas, os mesmos comportamentos, quando nós somos transformados pelo poder do Espírito Santo. Eu separei 3 exemplos para que fique fácil, para que a gente entenda o que o Espírito Santo quer ministrar nos nossos corações. Hoje, quando nós falamos de vestimenta, nós logo imaginamos uma calça, uma blusa, né? Hoje as mulheres podem usar calça. E antigamente você conseguia identificar as pessoas somente pelas roupas. Você olhava, tinha os hippies, tinha os góticos, nem sei se existe góticos ainda, tinha os roqueiros, tinha os engravatados, né? Então você já sabia que eram pessoas mais cultas. Mas hoje todo mundo se veste igual, então você não consegue identificar. Mas eu quero aqui para o que diz a palavra. Quando Jesus entrava na vida de alguém, quando Deus se manifestava na vida de alguém, para ver uma transformação, a primeira evidência, a primeira coisa que acontecia, era uma transformação nas vestes. E eu quero citar primeiro José. José, como todos conhecem, foi traído por seus irmãos. Ele passou por todo um processo de transformação, onde ele foi preso, onde ele trabalhou como chefe na casa do... Esqueci o nome, Jesus. Mas ele continuou. E quando tudo dizia que não, quando ele estava prestes a ficar ali naquela prisão, esquecido, Deus se lembrou e Deus o resgatou. E a primeira coisa que fez, no verso Gênesis 41, 42 e 44, para que você entenda que quando Deus está no propósito, independente da situação, Ele vai te levar a receber o presente da transformação. Gênesis 41, 42, 44. Vai aparecer em nome de Jesus. Amém? Então tirou o faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Ele estava na prisão com uma roupa velha e surrada, com todos os pensamentos, tipo, não vai ser, não vai acontecer. Tudo dizia que não, mas ele foi colocado, restituído a uma posição de autoridade. O Senhor o revestiu novamente com vestes transformadas e deu a ele uma capacitação diferente. Eu quero também falar do filho pródigo. Em Lucas 15, 22. O filho pródigo é aquele que quis conhecer o mundo, é aquele que não deu valor ao que tinha na sua casa e quis experimentar o que havia lá fora. Ele foi, e quando ele viu que nada daquilo fazia sentido para aquilo que ele tinha no lar dele, ele se arrependeu e voltou para os braços do pai. E o pai, quando o encontrou, no verso 15 e 22, diz assim: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Restituiu a ele roupas transformadas, a autoridade, lhe trouxe de volta a posição de filho. E é isso que o nosso Deus faz conosco. Quando nós entregamos o nosso coração verdadeiramente, Ele tira as nossas vestes sujas, Ele tira as nossas vestes rasgadas e nos dá uma veste nova, nos dá uma roupa transformada, limpa, sem máculas, para que nós possamos ser canal de bênção para outras pessoas. Mas eu quero falar de um homem que teve as vestes transformadas também. Em eu quero falar de Josué, que está lá em Zacarias 3. Zacarias 3:1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor
e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. O próximo. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? O próximo. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Aqui Josué representava o sacerdote, ele era o sumo sacerdote. E o que eu quero falar nesta noite com vocês é a nossa posição dentro do nosso lar. Nós olhamos a nossa casa, ela parece um lar perfeito, uma casa perfeita, mas nós vimos aqui 3 exemplos, 3 situações onde nossas vestes precisam ser trocadas. Às vezes nós somos enganados, às vezes nós somos traídos, e a nossa veste se torna suja, e nós ficamos aí largados, achando que Deus se esqueceu de nós. Ou às vezes nós enlouquecemos e queremos conhecer o mundo, e queremos sair daquilo que é a nossa fonte, a nossa segurança, e queremos experimentar lá fora. Mas há algo que tem acontecido em muitos lares hoje, que é o pecado. E o pecado, esse povo, o povo de Josué, era um povo que estava desagradando a Deus. Era um povo que estava fazendo aquilo que entristecia o coração de Deus. E Zacarias estava chamando o povo a um arrependimento. Deus estava falando para o povo se arrepender. E você, como sacerdote do seu lar, você precisa identificar na sua casa as vestes que necessitam ser trocadas. Não tem como eu servir, eu viver o evangelho com as vestes que eu usava quando era do mundo. Não tem como eu pegar pedaços do evangelho e colocar nos buracos da minha roupa, achando que com isso eu vou servir a Deus com excelência. Não tem como colocar um remendo novo, não tem como você trazer as boas novas dentro da sua casa, dentro da sua família, para as pessoas à sua volta, se não houver uma transformação, se você não se despir destas roupas imundas, dessas roupas do pecado, dessas roupas de traição, de traumas, de feridas. O que Jesus quer fazer conosco nessa noite é tirar todas essas roupas que têm nos aprisionado, que têm feito com que muitas vezes nós pareçamos religiosos. Jesus fala dos fariseus. Estes eram homens letrados, homens que conheciam a palavra, homens que estavam ali ensinando as pessoas, mas que não viviam o verdadeiro evangelho, que não haviam tido uma conversão real e profunda do coração. E o que ele está nos ensinando nesse verso é que quanto mais nós tentarmos consertar buracos, ao invés de vestir o presente que Ele nos deu, que é uma vida transformada, uma vida liberta do mal, nós vamos ficar sempre como religiosos. Iremos andar um tempo com roupas parecendo novas, mas que na verdade não estão novas, estão remendadas. E o que o Senhor quer fazer conosco, neste tempo de pandemia, neste período que você está na sua casa, é uma reflexão do que é que você tem colocado, do que é que você tem vestido, qual tem sido a direção dentro do seu lar. Quando nós falamos, essa casa é sua, tudo é seu, tudo vem do Senhor, será que verdadeiramente nós nos esvaziamos de nós mesmos e deixamos que o Senhor venha nos vestir, venha trabalhar nas nossas emoções? Nós conseguimos ser a identidade de Cristo? Quando alguém olha para mim e para você, eles veem a glória de Deus se refletindo? Ou será que ele olha alguém que fala o que não deve, alguém que veste roupas que não agrada o coração de Deus, alguém que tem atitudes que entristecem o coração de Deus, que envergonham o coração de Deus? Será que não está na hora de muitos de nós nos prostrarmos diante de Deus e pedir com que Ele venha nos limpar, venha trocar as nossas vestes, para que nós possamos ser como um vaso de honra? Aqui nós vemos nesses exemplos 3 homens que mudaram, que aceitaram a transformação, que aceitaram aquilo que Deus estava fazendo na vida deles. José podia ter murmurado, podia ter abandonado a tudo diante das dificuldades, mas ele permaneceu fiel. Nós podemos ver Josué como sacerdote, de repente, eu estou bom, o restante que fica, mas não.
Aqui Deus estava chamando a um concerto de todos. E como sacerdote do seu lar, o Espírito Santo tem falado muito ao nosso coração a respeito do lar. Este tempo de pandemia é um tempo de conserto. É um tempo de arrependimento. É um tempo de transformação. É um tempo de quebrantamento, porque o que atrai o coração de Deus é um coração quebrantado. O que atrai o coração de Deus é um coração maleável, um coração que é moldável, um coração que está sensível à voz do Espírito Santo. Não tem como você ouvir a palavra de Deus e permanecer da mesma forma. Não tem como você querer servir no reino de Deus da mesma forma. Você precisa se esvaziar, se limpar, ser curado, se deixar ser curado. Nessa madrugada, enquanto eu estava orando, eu comecei a pedir ao Senhor para que Ele me mostrasse o que é que me bloqueava, o que é que era impedimento, que eu gostaria de viver algo extraordinário com Ele. E eu até comentei com o pastor que eu sentia como se alguém passasse a mão nos meus cabelos. E o Espírito Santo ministrando no meu coração foi me trazendo calma e me levando a enxergar coisas que eu antes não enxergava. E às vezes eu falo para vocês, irmãos, muitas vezes nós nos acomodamos na palavra de Deus. Nós ouvimos, nós cantamos, mas falta em nós viver a palavra de Deus. Falta em nós, como nós cantamos aqui, que é tudo por Ele, para Ele, mas será que quando nós acordamos nós falamos: Senhor, o que é que o Senhor quer de mim hoje? Senhor, o que é que o Senhor quer que eu fale hoje? O que é que o Senhor quer que eu vista hoje? Ou será que nós simplesmente fazemos as coisas da maneira que nós queremos e achamos que queremos, que é o certo? Os fariseus conheciam a palavra de Deus, pregavam a palavra de Deus, mas não viviam a palavra de Deus. E o que Jesus quer falar conosco nessa noite é que, mesmo com o conhecimento, mesmo com todo o acesso tecnológico que nós temos, falta em nós um coração quebrantado. Falta em nós um coração derramado no altar de Deus. Falta em nós nos despirmos dessas roupas que nos rotulam e vestir vestes que nos levem para mais perto da presença de Deus. O verso 17 diz assim: não se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Eu entendo que esses odres seriam os nossos pensamentos, aquilo que nós carregamos. Todos nós chegamos com bagagens, aprendemos coisas durante a nossa infância, aprendemos coisas durante o nosso casamento, aprendemos coisas todos os dias. Mas com Jesus nós aprendemos que nós não sabemos nada e que nós precisamos nos esvaziar de tudo. Não tem como eu querer ser cheia da presença e do poder de Deus, cheia de coisas que o mundo me ensinou, cheia de convicções e achismos que não são aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Assim como a roupa, não tem como eu querer colocar o vinho, a alegria do Senhor, numa odre velha, com pensamentos velhos, com atitudes velhas. Eu preciso de tudo novo. E quando nós aceitamos Jesus, Ele está falando: eu estou te dando uma nova identidade, eu estou te dando novos pensamentos, eu estou te dando novos sentimentos, eu estou mudando a sua vida. Quando a palavra de Deus fala que Ele quebra e faz de novo, Ele não faz, não cola os cacos, Ele faz de novo. Então o Senhor, Ele quer cavar lá no fundo, Ele quer tirar tudo aquilo que está nos impedindo de receber o melhor dessa terra, de viver o extraordinário com Ele. Os nossos pensamentos são as nossas maiores prisões, porque nos nossos pensamentos nós carregamos os nossos traumas. Nos nossos pensamentos nós carregamos as mágoas, nós carregamos as frustrações, nós carregamos as palavras que foram ditas e que nos feriram. Os nossos pensamentos nos impedem de ouvir a voz do Espírito Santo. Os nossos pensamentos nos limitam de receber a alegria do Senhor. Os nossos pensamentos antigos querem colocar limites ao agir de Deus. Não, o Senhor tem que fazer desta forma. Não, o Senhor tem que se manifestar desta forma. Se eu não pular é porque a presença não é. Se eu não falar em línguas é porque eu não tenho o Espírito Santo. E não é isso que o Senhor nos ensina.
ele fala que nós precisamos ser odres novas, para que o vinho novo venha. Porque quando nós estudamos o que é odre, é uma bolsa de couro. E quando você coloca numa bolsa de couro velha o vinho novo, ele fica ali sendo trabalhado e ele vai fermentando. Só que o couro já não aguenta mais a pressão. E assim é com a presença de Deus. Se você ficar colocando junto com coisas velhas, aquilo ali vai estourar e você vai perder o vinho novo. Tudo aquilo que Deus manifestar nas suas vidas, você não vai conseguir reter, porque os seus pensamentos ainda estão cativos lá fora. Os seus sentimentos ainda estão nas coisas que você deixou para trás. Eu quero citar 2 exemplos de transformação, de pessoas que tiveram esse presente de Deus, essa alegria de Deus, de receber uma odre nova, e o que cada uma fez com ela. Quero falar da mulher samaritana, que está lá em João 4,15. Existem mudanças nas nossas vidas que são instantâneas. A partir do momento que nós conhecemos Jesus, algumas pessoas instantaneamente mudam. Outras precisam de um processo maior. Outras não querem saber, querem só sentar no banco e está muito que bom para ela. Mas eu e você fomos chamados para ser diferentes, para sermos transformados, porque a palavra de Deus diz que quando nós conhecemos a Jesus, eis que tudo se faz novo, nova criatura, novos pensamentos, novas vestes, o novo de Deus nas nossas vidas. João 4,15 diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Essa mulher entendeu que a partir do momento que ela bebesse dessa água, ela não mais teria sede. Ela entendeu que o que Jesus estava fazendo, o que Ele estava dando para ela ali naquele momento, ia mudar a história dela. E ela, numa posição de fé, como nós devemos ter todos os dias, ela foi lá e ela comunicou àqueles que estavam com ela, e muitas pessoas foram alcançadas através da vida dela. Ela decidiu receber o presente de Deus e usufruir dele. Ela não quis simplesmente receber e deixar junto com aquilo que ela já tinha, mas ela decidiu mudar. Mas eu também quero falar de alguém que andou com Jesus, de alguém que ouviu Ele ministrando, de alguém que esteve ao lado dele, mas que continuou com aquela odre, carregando aquela odre junto com ele. Eu quero falar de Judas, em João 12, do 5 ao 6. Como eu disse, tem vezes que nós estamos na igreja, ouvimos a palavra, cantamos os louvores, fazemos os cursos, nos preparamos, mas continuamos carregando a nossa odre antiga. Judas diz assim em João 12:5: porque não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Todos nós somos pecadores, todos nós cheios de defeitos, cheios de coisas para sermos mudados. Mas quando caminhamos com Jesus, Ele vai limpando as nossas vestes, Ele vai curando as nossas feridas, Ele vai transformando os nossos pensamentos. Só que muitos de nós preferem ficar com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes, e nós não conseguimos. Isto é o que? É uma odre que estourou. Você não consegue permanecer, porque aquilo que você carrega dentro de você ainda é mais forte do que aquilo que Deus tem depositado na sua vida. Muitas vezes nós vemos pessoas se desviando, e quantas pessoas se desviando. E nesse tempo de pandemia, quantas pessoas a gente não viu que priorizaram mais as coisas lá fora do que estar na casa de Deus. Quantas pessoas que dizem que não podem estar na igreja, mas estão em shoppings, estão em parques, estão em tantos lugares, mas não estão na igreja. Isso tudo é para que nós venhamos despertar em o que tem sido a nossa prioridade. O que é que nós temos carregado? Será que nós só não estamos pondo remendo nas roupas? Será que nós não estamos carregando essa odre antiga? Será que não é hora de começar de novo, de fazer algo novo, de mudar a estrutura dessa casa? Porque se eu sou o templo do Espírito Santo, eu entendo que Ele tem liberdade de falar e de agir na minha vida. Se eu digo que eu sou templo do Espírito Santo, eu estou dizendo para Ele: Senhor, tens liberdade de me mudar. Muda as minhas vestes, muda o meu falar.
muda os meus pensamentos. Se há algo que te desagrada, se há algo que entristece o seu coração, o Senhor tem liberdade. Agora nós estamos novamente fechados nos nossos lares. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: quem é que está habitando na sua casa? Quem é que verdadeiramente mora no seu coração? É o Senhor? Ou são as coisas lá do passado? Ou são as coisas que ainda te prendem? Ou são os desejos que entristecem o coração de Deus, mas você não consegue abrir mão deles? É chegado um tempo de arrependimento. É chegado um tempo de transformação. É chegado um tempo de renúncia. Renúncia do nosso eu, para que o Espírito Santo tenha liberdade. Nós temos o poder de Deus nas nossas vidas. Nós temos a graça, a misericórdia. Nós temos a autoridade para expulsar demônios, para curar os enfermos. Mas o que nós temos feito com tudo isso que Deus tem nos presenteado? O que é que nós temos colocado dentro da nossa casa? O que é que nós temos colocado nas nossas vestes? O que é que nós temos carregado na nossa odre? Será que a nossa odre ela tem sido cheia do vinho novo, da presença de Deus, da alegria do Senhor? Ou será que nós temos nos enchido e nos vestido daquilo que nos afasta da presença de Deus? Nós temos que ter sede pela presença de Deus. Nós temos que ter sede pela casa de Deus. Nós temos que ter sede de estarmos juntos uns com os outros. É hora de você olhar os fundamentos da sua casa. É hora de você olhar ao seu redor e ver o que é que tem sido edificado dentro do seu lar. O que é que os seus filhos têm visto. O que é que a sua esposa tem sentido. O que é que o seu marido tem sentido. É hora de nos juntarmos em oração. De nos prostrarmos diante de Deus e clamarmos pela misericórdia, pela transformação. É hora de vivermos algo novo. Mateus 6, 28 ao 30, nos fala da ansiedade. E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Por que estamos ansiosos? Nós temos aprendido a viver a dependência de Deus. E nós precisamos verdadeiramente viver a dependência de Deus. Entender que quando Ele entra nas nossas vidas, Ele toma conta e Ele cuida de todas as coisas. Ele cuida das coisas materiais, Ele cuida da sua família, Ele cuida das coisas espirituais. E é por isso que Ele quer dar para mim e para você vestes novas. É por isso que Ele todos os dias quer dar para mim e para você a oportunidade de nos arrepender, de nos reconciliar, de sermos transformados pelo Espírito Santo. A 1 Pedro 3:3. 1 Pedro 3:3 diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário. O 4. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O que Deus espera de mim e de você é um coração quebrantado. São vestes transformadas. E eu não falo do exterior, eu estou falando do interior. Um coração quebrantado, para que as pessoas possam sentir a doce presença do Espírito Santo somente na sua presença. Você nem precisa abrir a boca para falar do amor de Deus, porque você vai emanar a presença de Deus na sua vida. Nós precisamos ser mansos, nós precisamos ser tranquilos, nós precisamos ter a quietude de Cristo nas nossas vidas. Quando nós estamos ansiosos, quando nós começamos a duvidar daquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas, nós começamos a limitar o agir de Deus. E aí nós voltamos ao nosso velho eu. Nós damos espaço para aquilo que já era para ter sido lançado fora, nós trazemos de volta. E muitos de nós se perdem, porque se esquecem do Deus vivo que nós servimos. Vistam-se de vestes novas e imaculadas. Efésios 5:27 diz isso. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga,
nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Nessa noite que você possa fazer uma introspecção, perguntar dentro de você mesmo ao Espírito Santo: Senhor, o que eu preciso mudar? Qual é a veste que está em mim, Pai? O que eu tenho feito que tem desagradado o seu coração? Se Deus for o proprietário desta casa, que você possa dar liberdade para que Ele venha agir através de você. Que você possa ser um canal de bênção no seu lar, na sua vizinhança, na sua cidade, nas nações. Porque agora é um tempo onde nós precisamos nos posicionar, nos arrepender e nos quebrantar diante de Deus. O pastor leu aqui no início que os montes de Sião não se abalam, os que confiam no Senhor não se abalam, e que eu e você não venhamos nos abalar diante dessa situação, mas entender que Deus está nos chamando para um despertar, para um arrependimento, para uma transformação de vida. Ele não nos quer mais com remendos, Ele nos quer transformados, com vestes novas, e Ele te dá nessa noite uma veste nova. Ele te dá nessa noite a oportunidade de ter a sua mente transformada, de ter a sua mente liberta de todos os cativeiros, de todas as amarras, de todo medo desse vírus, de toda dúvida que possa existir no seu coração. Que você venha verdadeiramente sentir a presença de Deus aí no seu lar. Que o Espírito Santo ministre aí no seu coração e na sua mente, sobre os teus filhos, sobre a tua casa. Quem é o verdadeiro proprietário desse lar? Essa casa pertence ao Senhor. Então que Ele seja o dono, que Ele possa direcionar os teus pensamentos, e tudo aquilo que você fizer ou falar, que verdadeiramente seja para Ele, por Ele, e todas as coisas através dEle, em nome de Jesus. Eu gostaria de ler Apocalipse 22:14. Esse tem que ser o nosso objetivo. É igual uma corrida. Nós começamos, quando aceitamos Jesus, nós partimos numa corrida, né? Passamos por um processo, às vezes tem obstáculos, tem curvas, tem subidas, mas a nossa chegada final é aqui. Bem-aventurado aquele que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. A minha chegada é o céu. O meu destino é o céu, é onde eu quero chegar e é onde você deve chegar também, em nome de Jesus. Então que você venha se derramar diante da presença de Deus nesse momento. E entender que Deus quer nos levar a uma santidade. Ser santo é ser separado. Nós não podemos mais cochear em dois pensamentos. Não podemos mais servir ao Senhor e servir ao mundo. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Nós temos que conviver com o mundo, mas nós não fazemos parte dele. Nós não precisamos usar o que eles usam, nós não precisamos crer no que eles creem, nós não precisamos aceitar o que eles aceitam, mas nós temos que viver, crer e vestir o que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos ter vestiduras novas, nós precisamos ter pensamentos novos, porque o Senhor nos dá nesta noite uma nova identidade. Que você venha se derramar diante da presença de Deus, com uma casa transformada, com um corpo transformado, com uma mente sarada, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé aí na sua casa. Eu vou pedir para que você feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. E que você comece a pedir ao Espírito Santo que Ele entre na sua casa, que Ele entre no seu coração, que Ele entre na sua mente, e que Ele vá trazendo até a sua memória aquilo que precisa ser transformado. Se há algo que tem entristecido o coração dele, se de repente você falou algo que entristeceu o Espírito Santo, ou você teve uma atitude durante este dia, que você se arrepende agora. É tempo de consertar altares, é tempo de restituição, é tempo de arrependimento. E o Senhor está nos dando essa oportunidade, para que nós venhamos ser cheios e transbordantes da alegria do Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. Adore ao Senhor e comece a pedir a Ele que Ele venha ministrar no seu coração nessa hora.
Oh Deus, visita agora, Pai, cada lar. Visita, Senhor, cada um dos meus irmãos. Ministra, Pai, em cada coração. Senhor, quebra as barreiras, ó Deus, as limitações, as dúvidas. Ó Deus, se foi lançada alguma palavra, se foi dito algo, Senhor, que fez com que o coração do meu irmão se fechasse e que ele não mais acreditasse de que o Senhor é poderoso para transformá-lo, de que o Senhor pode mudar a situação na casa dele, de que o Senhor pode mudar a situação na vida dele, Pai. Oh Deus, eu creio, Senhor, na ação do Teu Espírito Santo. Visita o coração dele agora. Ó Pai, traz paz ao coração da Tua filha, o quanto ela tem clamado ao Senhor, pedido, Pai, para que o lar dela venha a ser trabalhado, para que o lar dela venha a ser santo. Dá autoridade, Senhor, ao pai, dá autoridade à mãe, dá Espírito Santo a direção, Senhor, de como cuidar dos filhos, de como mantê-los nos Teus caminhos. Ó Deus, que nenhum deles venha a se perder. Senhor, guarda desta enfermidade. Sabemos, ó Deus, que tudo que o Senhor faz tem um propósito. E Te damos liberdade nesta hora, porque esta casa é Sua, Senhor. Tira tudo que precisa ser tirado. Muda tudo de lugar, ó Deus. Transforma, Senhor. Tira, Pai, estas vestes sujas. Tira essas roupas rasgadas. Tira essas feridas. Tira, Senhor, tudo aquilo que Satanás ainda tem tido liberdade de agir nas nossas vidas. Nos dá vestes novas, ó Pai. Senhor, nos dá vestes transformadas, puras, santas. Santifica os nossos lábios, santifica os nossos olhos, purifica aquilo que nós ouvimos, ó Senhor. Que nós não tenhamos mais desejo pelas coisas do mundo, mas que nós tenhamos desejo pela Tua palavra, tenhamos desejo pela Tua presença, que nós tenhamos um coração transformado, um coração quebrantado, um coração disposto a servir, ó Deus. Que a nossa mente não seja cativa, Pai, mas que nós venhamos ter entendimento da Tua palavra. Que o Senhor derrame sobre cada um nesta noite a sabedoria, Pai, o entendimento, o discernimento, ó Deus. Que o Senhor dê a cada um dos meus irmãos nesta noite, Pai, algo novo, algo extraordinário, algo sobrenatural, Pai. Senhor, o Teu povo precisa de sinais. O Teu povo precisa, Espírito Santo, experimentar, Deus, tudo aquilo que o Senhor fez na vida destes homens. Faz na vida de cada um deles, ó Pai. Deus, onde houver o pecado, Senhor, que haja, Senhor, a libertação. Onde houver, Senhor, a falta de perdão, que haja o perdão. Ó Deus, onde houver, Senhor Jesus, a injustiça, que a Tua mão justa e fiel entre, Senhor, naquele lugar. Ó Deus, vai tirando toda a podridão, vai tirando tudo aquilo, Paizinho, que nos afasta de Ti e nos leva, Senhor Jesus, a experimentar mais do Senhor, a experimentar a Tua misericórdia, a Tua compaixão, o Teu amor. Senhor, que nós sejamos inundados e transbordantes da alegria do Senhor. Faz conosco aquilo que Tu queres, Senhor. Faz conosco, Senhor Jesus, algo novo. Senhor, nos perdoa. Perdoa, Pai, a cada um dos meus irmãos. Perdoa, Senhor, pelas vezes que negligenciamos a Tua palavra. Perdoa pelas vezes que negligenciamos estar na Tua presença. Perdoa, Senhor, pelas coisas que assistimos e ouvimos e que não agrada o Teu coração. Essa casa é Sua, Senhor. O Senhor tem autoridade e liberdade neste lugar. Toma, Jesus, os nossos corações agora e nos leva para perto de Ti, Senhor. Nos enche nesta noite em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Faz, Senhor, sobre as nossas vidas. Faz, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós. Vem, Espírito Santo, sobre as nossas oh Deus, nós nos esvaziamos, Senhor, para que o Senhor tenha liberdade em nós. Venha, Espírito Santo. Sopra o Teu vento aqui.
teu trono vem reinar. Nós queremos te ouvir. Queremos te ouvir, Senhor. Aleluia. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Essa casa é sua, Senhor. Transforma, Deus. Muda tudo que precisa ser mudado, Senhor. Entra, Espírito Santo, sobre cada lar agora, Pai. Trabalha, Senhor, os corações, ó Deus. Oh, Jesus. Vem, Senhor. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua, Senhor. Nós deixamos que o Senhor tenha total liberdade, ó Pai. E que nesta noite o Senhor receba, Deus, a nossa oração no teu trono celestial. Que o Senhor venha, Pai, sobre as nossas vidas, transformando, nos vestindo, nos capacitando, nos perdoando e nos levando a experimentar o profundo contigo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Que nós venhamos ser transformados pelo poder do Espírito Santo. Próximo domingo também o nosso culto será somente online e será liberado então às 19 horas, tá bom? Então próximo domingo o nosso culto ainda será somente online e liberado às 19 horas. Então que Deus te abençoe, esteja conosco, e esse tempo vai passar e nós vamos poder novamente em breve estar junto no templo para a glória de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Pai, nós te louvamos por essa palavra maravilhosa, te louvamos por esse culto, que o Senhor continue cuidando de cada um de nós e que nós venhamos ser transformados, ó Deus, ó Pai, com vestiduras novas para o Senhor, para experimentar o melhor do Senhor. Nós adoramos o teu nome, te louvamos, ó Deus, por esta igreja, te louvamos por esses irmãos, ó Deus, e que nós venhamos continuar sem desistir para a glória do teu nome. Dessa maneira nós oramos, em nome de Jesus, amém. Erga sua mão, com o amor de Deus Pai, que a graça, maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce consolação do Espírito Santo esteja com a tua vida, desde agora e para sempre. E aquele que crê diz amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.